Boa noite, Kumbaya. Obrigado, Ana. Ninguém controla a vida, mas pode se controlar dentro dela. Não se contém a chuva, nem se esfria o sol que aquece os astros, tampouco o som do martelo que retine o sino. Nossa força vem de dentro, do fundo do coração, onde o tempo do relógio não para por si, mas é driblado pela emoção. Nossa força vem de dentro, do fundo do coração, onde o tempo do relógio não para. Beijão. Muito boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos à nossa transmissão. Hoje, ainda seguindo as recomendações das organizações de saúde, a qual não podemos ter aglomerações ainda com pessoas, então estamos transmitindo com a casa vazia, apenas eu e o Rodrigo tomando os devidos cuidados para que a gente não prolifere ainda mais esse vírus que está assombrando os nossos dias aí. Mas com muita fé em Jesus, com seus ensinamentos, nós vamos superar todas essas dificuldades. Hoje falaremos sobre um tema muito que cabe no dia a dia de todos, que cabe nessa situação que estamos vivendo. Nós falaremos sobre a família, o que representa a família na parte espiritual, nessa parte de influência moral a todos nós. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Quanta saudade de cada um aqui, né? Nossa, até emociona. Saudade de todos vocês, trabalhadores da casa, frequentadores da casa. A gente chega aqui, a gente relembra, né? O rostinho de cada um. De cada um, né?
Então, se com certeza fosse para escolher alguém fazer a prece, eu escolhi a Lu. Ela não quer fazer, né? Mas é um tema muito importante para a atualidade que estamos vivendo. O Diego ainda me perguntou um tema, né? Que a gente comentou, falar sobre família, né? Eu acho que esse tema marcou muito a respeito de um áudio que eu escutei, não sei se foi essa semana passada, sobre uma mãe reclamando do convívio diário com os filhos, que ela não estava aguentando mais fazer tarefa, convivendo, eles comendo muito. Isso me instigou um pouco, da gente comentar um pouco do valor que tem a família, nesses momentos, do valor que devemos dar à família, do convívio, de amar o próximo, de perdoar, de entender, de caminhar junto, né? E não só vamos dar um enfoque da família em si, daquela que está na nossa casa, do nosso lar, mas da grande família que é o nosso mundo, né? Que é o nosso planeta governado por Jesus, né? Então, a situação que estamos vivendo hoje também nos faz enxergar como a humanidade como sendo a nossa grande família. Não só a humanidade, né? Vamos imaginar todos os seres do nosso planeta como se fosse a nossa grande família, né? Então, acho que isso que instigou a gente a escolher esse tema, né? Usaremos a família universal, o termo. Toda criatura feita por Deus para o nosso convívio, nós precisamos ter cada um o seu grande valor. E vamos refletir essa noite sobre esse assunto. Vamos orar então, já que a Lu não está aqui, eu escolho você para fazer a prece. Fazer a prece então, vai. Então vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com Jesus, pedindo a Ele que abençoe a nossa palestra da noite, abençoe a cada lar, a cada irmãozinho assistindo a palestra, a cada irmãozinho também, a cada lar que não esteja assistindo, que também receba todas as nossas vibrações de paz e de amor. Que Deus possa estar sempre nos guiando, que possamos sempre segui-lo e que Ele nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, meu amigo. Muita luz a todos. Vamos começar a refletir num primeiro ponto dessa questão da importância da família, do que a família representa para nós, o que a nossa doutrina tem na questão da família, porque nós falamos aqui no contexto da família universal, mas nós temos a nossa família ali, que a doutrina nos traz como um meio mais reduzido para que a gente consiga progredir com mais facilidade entre as pessoas que fazem parte desse meio. Você relatou aqui em relação desse áudio com que essa mãe estava tendo um conflito pessoal ali referente ao tempo que estava sendo necessário passar junto com os filhos. Creio que os filhos sejam arteiros, não sei nem qual idade que seja, mas estão ali e necessitam da atenção dela, da sua vigia, da sua instrução, para que possam crescer dentro das suas reencarnações e conseguir cumprir com o seu planejamento, porque ela faz parte desse planejamento deles também. Então, qual o papel que eu desenvolvo dentro da minha família? Quanto eu sou importante dentro dessa família? Eu hoje, como um pai, eu vejo os meus filhos como um diamante a ser lapidado, uma flor que eu tenho que cuidar para que ela cresça, uma planta para que ela dê frutos bons no futuro. Então eu dedico a minha vida a pensar pelo futuro dos meus filhos. Eu zelo pelo meu lar, pela minha família, por essa estrutura pelo qual eu escolhi antes de vir aqui, e hoje eu tenho ela concretizada, de maneira que dentro dos ensinamentos, dentro da questão moral do cristianismo, dentro de tudo que a doutrina nos passa, eu ser um papel de alguém a ser um edificador dentro do lar. Buscar transpor a paz, o amor, os valores que a nossa vida possui, para que a gente consiga ser pessoas importantes dentro da família. Queria que você também relatasse qual é essa importância do nosso papel de influência dentro da família. Só queria fazer uma colocação. Eu falei, a gente está falando do áudio dessa mãe, né? Muitas vezes ela fez esse áudio até por uma brincadeira, né?
Muitas vezes ela fez esse áudio para distrair com a família, com um grupo de amigos, né? Mas isso me fez instigar a situação. Não estamos aqui falando que ela está certa ou que ela está errada. Só foi um jeitinho que ela usou ali que me falou assim, nossa, quantos lares não estão passando por essa situação, né? Pela dificuldade do convívio familiar, do marido com a esposa, do pai de família com a sogra, com o sogro, com os filhos, né? Então, que oportunidade maravilhosa que estamos tendo de reaver o convívio familiar, de entender e conviver com o defeito do próximo que eu digo do mais próximo, do próximo que eu digo que a gente escolheu para conviver aqui na terra, né? Do próximo que a gente escolheu para estar do lado, do próximo que a gente escolheu para educar, igual estávamos falando de filho, né? Quanta gente deixa o filho à mercê de professores ou de cuidadores, né? E esquecem muitas vezes de almoçar, de fazer a tarefa para o filho, de orientar de uma palavra educadora, de uma palavra amiga, né? De instruir. Isso está sendo muito importante nesses dias, porque está fazendo a gente passar por essas situações, né? Com mãe, com pai, com filhos, com marido, com esposa, e é uma provação e devemos, com fé em Deus, né, segui-la. São planos perfeitos que Deus faz para a humanidade dentro do seu progresso. Nós conversamos aquele dia bastante sobre o significado do vírus e tudo mais, essa pandemia que estava se instalando, e hoje nós vemos a necessidade da construção desse valor da família, né? Dentro de uma maneira forçosa e obrigatória, nós estamos tendo que ter esse contato com a família, com os familiares, passar mais tempo junto com eles, com os filhos, com esposas, com maridos, com quem quer que seja que habita a mesma casa, né, o mesmo teto. Então nós encurtamos os nossos laços sociais que tínhamos antes, estando livre para a rua, né, podemos dizer assim, dentro do nossa própria residência. Então estamos sendo obrigados a refazer esses laços, ou fortalecer, consertar coisas que estavam ali sendo facilitada através da distância que nós podíamos ter do nosso lar. Eu não me dou bem dentro da minha casa, eu vou ficar o dia inteiro fora dele e volto para dormir. Hoje eu não tenho mais essa possibilidade. Então eu estou tendo que me refazer dentro do ambiente do lar para poder ter uma condição saudável. Que oportunidade maravilhosa, né? Porque muitas vezes a gente estava jogando para uma outra reencarnação. Exatamente. E a gente está tendo agora, assim, puxaram a nossa olheira e falaram assim, ó, vamos fazer agora. Aproveita essa. Aproveita essa, porque vai saber quando você vai ter oportunidade de reencarnar novamente. Exatamente. Então um puxãozinho de orelha e fala assim, ó, tô te dando mais esta chance. Exatamente. Né? Tô te dando mais essa chance. Quanto Deus é bom a nos fazer, nos renovar, né? Sempre, todos os dias. Então, dá para ter base da importância que nós fazemos dentro do lar, da necessidade de buscar algo maior dentro da questão de religião, independente de qual religião seja, uma parte espiritual, uma parte de progresso moral, uma parte de ensinamentos. Eu relatei com você aqui, conversando antes, eu tive um amigo, uma vez me disse que ele não queria ter filhos porque ele não ia colocar um filho nesse mundo, onde já se viu um mundo cheio de coisas ruins e pessoas ruins. E por um instante ali eu comentei ele, eu falei, mas eu acho que aí sim você deveria querer ter um filho nesse momento, para você ter a oportunidade de construir uma pessoa melhor e que ela tenha capacidade de influenciar na sociedade que ela esteja. Eu acho que o mundo vai se renovando, se regenerando dessa maneira, ao ponto de que nós vamos nos melhorando, criando pessoas, os filhos no caso, como seres melhores, e esses filhos vão levar esse legado, essa herança de ensinamentos que nós passamos a eles, para a sociedade futura que ele vai estar instalado. Então, falei para ele dessa maneira, ele pensou e mudou de assunto. Então, mas eu acho que é um papel muito importante, que cada pessoa desenvolve dentro da família, que ela tem a necessidade de se enxergar dentro da família como uma pessoa que faça a diferença,
que influencie, independente das dificuldades que possa se ter no dia a dia, no convívio do dia a dia. E quando é ao contrário, qual que é a importância da família sobre nós? Porque muitas vezes nós somos orgulhosos de achar que nós somos os pilares da família. Por exemplo, na primeira parte eu enchi minha bola aqui falando de eu sendo, me vendo nesse papel, entendeu? Mas ao ponto de que eu consigo enxergar minha família como uma grande parte da minha estrutura hoje. Há anos atrás, antes da doutrina, antes dos filhos, antes do lar, eu me via como uma pessoa totalmente diferente, com outros vícios, outros pensamentos, outras maneiras de enxergar a vida, o mundo, de uma maneira livre, vamos dizer assim, sem um foco. Aí depois me vem a responsabilidade através dos filhos, do trabalho, a idade vai crescendo e ela vai obrigando maiores necessidades de compromisso. E hoje eu vejo a estrutura que eu tenho com os meus filhos dentro do meu lar, algo que me renova todos os dias, porque eles me passam conhecimentos, mesmo sendo crianças, ou o próprio convívio com a esposa, eles me passam conhecimentos e outras coisas que eu não teria se não houvesse a família, hoje eu resumindo essa família a que eu construí agora, e não só a anterior, quando era convívio com meus pais e meu irmão. Então, e mesmo meus pais, meus irmãos, exercem grande influência sobre a minha vida, sobre a pessoa que eu sou hoje, a pessoa que eu me estruturei, a pessoa que eu busco ser. Então, tenho plena certeza que se não fosse a soma de todos esses fatores, e eu ceder a enxergá-los, tudo seria diferente. Então, a família, ela exerce muita influência sobre todos eles, não sendo nós apenas os pilares principais. Com certeza, né? E a família é o espelho, acho que é o principal lugar, o principal espelho que a gente consegue enxergar os nossos principais defeitos, né? Você pega um filhinho impaciente, um filhinho arteiro, um filhinho que faz muita bagunça dentro de casa, um filho que não quer fazer tarefa, um filho que não quer cumprir as obrigações dentro do lar. O que você vai ter que testar? A sua paciência, a sua compaixão, né? Exercer o seu amor, o seu carinho, né? Muitas vezes uma esposa ingrata, e a gente tem que exercer todos esses papéis dentro de casa, todos eles. E nessas situações, muitas vezes deixamos aflorar os nossos defeitos, né? Muitas vezes a gente, igual Emmanuel diz, não me lembro o livro, mas Emmanuel uma vez disse para Chico: devemos tratar os nossos familiares igual tratamos as nossas visitas, né? Quem dera fosse assim. Eu mesmo muitas vezes, tem dias que eu tenho dificuldade de me relacionar dentro de casa, mas é aí que a gente tem que pôr em prática os ensinamentos de Jesus, porque a gente sabe que pensamento é vibração, e nesses dias, dentro de casa, todo mundo junto, o que estamos vibrando dentro do nosso lar será de extrema importância para o convívio diário. E para o convívio também com outras pessoas, porque tem vezes que a gente precisa sair de casa e comprar alguma coisa, vai tomar uma fechada no trânsito. Se você já sai de casa com uma vibração pesada, entre aspas, você vai tomar uma fechada, você vai muitas vezes direcionar uma palavra não muito feliz para um amigo, ele também vai ficar nervoso, e ele vai chegar em casa com toda essa ira no coração dele, e muitas vezes descontar na própria família dele. Está vendo como é uma cascata, né? Então, como a gente tem que se atentar à vibração do nosso lar, né? Aos pensamentos que estamos emanando diariamente dentro da nossa casa, né? Essas vibrações, quando elas muito densas, negativas, elas vão se somando a criações de enfermidades mentais, né? Hoje nós temos muitas pessoas, um número de depressão tão grande devido a essa soma de vibrações negativas. A depressão ela é uma doença psíquica, né? E ela vai exercendo através de quê? De somas, de obsessões, de pensamentos inferiores, dessas mágoas, de agonias, de angústias, de ansiedades. Então é uma soma de vários fatores dessas questões vibracionais, dessa questão do pensamento. Nós conseguimos vencer doenças, vencer a depressão, qualquer coisa, através da mudança de pensamento.
mas para isso nós precisamos exercê-las. Então, muitas vezes as pessoas, uma pessoa que esteja no fator de depressão, ela não tem a condição de sozinha sair dessa faixa de pensamento, sair dessa vibração, desse ambiente que ela se colocou ali. Ela chegou num grau tão áspero da doença que ela não consegue mais sozinha se erguer. Aí entra a família no auxílio dessa pessoa. Nós temos dados já conhecidos por muitos, né, alarmantes das organizações mundiais de saúde, de no mundo ser um suicídio a cada 40 segundos. No Brasil, ele é a cada 30 minutos, se eu não me engano, né? E uma tentativa de suicídio acontece no mundo a cada 2 segundos. Então, é um número extremamente grave, né? E esses números são, de certa forma, vagos, porque existem muitos acidentes por aí que não são categorizados como suicídio, né? A gente não sabe com qual intenção a pessoa estava naquele momento. Então, a pessoa, para sofrer dessa vontade de tirar a própria vida, ela tem que ter passado por um processo muito grande de sofrimento, de uma agonia íntima, espiritual, e muitas vezes faltou o lar, o ambiente, a família estar ali sobre a vigia desse irmão. A falta de uma compaixão, de um amor dentro desse ambiente, para que essa pessoa pudesse se reerguer. Imagina quanto deve ser difícil para uma pessoa já num estado depressivo, né? Ficar enclausurado dentro de casa, nessa situação que estamos vivendo hoje, e muitas vezes sem o amor da família, né? Quanta oração e quanta vibração ela está precisando, né? Imagina a situação difícil que ela deve estar passando. Daí a gente cai de novo na importância do estado vibracional do nosso lar, da nossa família, da nossa casa, né? Um simples gesto de carinho ao acordar, um simples gesto de carinho ao dormir, uma oração em família, isso muda muita coisa. Não só muda o nosso ambiente familiar, mas muda o mundo. Eu assisti um vídeo, eu cheguei a te mandar, eu acho que muita gente assistiu, o Rolando Boldrin contando em 15 dias, né? Ele foi maravilhoso. Não importa quem escreveu, se foi uma psicografia, não importa. O que importa é a beleza daquele texto. O quanto o planeta está agradecendo por isso. Isso também é de responsabilidade nossa, essas vibrações positivas. Sim. Toda essa compaixão que está envolvido o nosso planeta hoje, isso não está só para nós, está para o universo. Isso está refletindo no universo, essa compaixão que está se instalando no coração de cada pessoa. Ele disse uma coisa maravilhosa. Imagina o quanto o nosso planeta está agradecendo, quanto menos esgoto está caindo nos rios, quanto menos ar poluído. Imagina as gerações futuras, o quanto vão se beneficiar pelos simples 15 dias que nem ele falou, né? Isso é amar o próximo. Isso é você dar uma condição para o próximo ter condições boas no futuro, né? Isso é uma grande quebra de fronteiras da questão da família dentro da casa, né? O ambiente ali. Nós podemos colocar aí como uma quebra dessas fronteiras do individualismo, do egoísmo principalmente, né? Então nós entramos aí com o quão é importante esse laço familiar, essa questão da estrutura que nós relatamos agora, tanto de nós para a família, como da família para nós, ou para qualquer pessoa daquele ambiente, né? O quanto ela reflete para a sociedade. Porque são atitudes pelas quais esses 15 dias que ele supôs ali, nos estruturam e são reflexos para a sociedade futura. E não a sociedade apenas para os meus filhos, para os meus herdeiros, para toda a humanidade que estará aqui próxima a nós, entendeu? Então, é um grande ensinamento e uma grande importância o quanto a nossa família exerce a sociedade como um todo, não só apenas dentro do nosso lar. Porque nós não podemos ser egoístas para conseguir viver em sociedade. Se nós formos pensar apenas no meu bem-estar, no bem-estar da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, eu não consigo ter um convívio social. Eu estaria com um apego materialista excessivo. Temos a questão 775 do Livro dos Espíritos,
onde Kardec questiona os espíritos. Ele fala: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Os espíritos de luz respondem sabiamente: um agravamento do egoísmo. Então, isso sim, esse afrouxamento desse ambiente harmonioso, do amor entre as pessoas, do convívio entre elas, seria a verdadeira pandemia da humanidade. Acho que aí sim seria a verdadeira destruição da humanidade, quanto esse vírus, essa situação pelo qual estamos vivendo nesse momento, é algo que está nos construindo, está nos edificando, está nos fortalecendo, está nos tornando pessoas mais sábias, mais amorosas, menos egoístas. Eu acho que é aí que parte o princípio do nosso progresso. A gente vê antigamente, pega nossos bisavós, avós, né? Quantos filhos não tinham e educavam a todos dentro de casa. Muitas vezes não tinham. O papai me conta que ele levava pão com açúcar para a escola. Acho que por isso que hoje que ele tem diabetes. Mas era pão com açúcar. E eram todos educados com amor. Voltavam para casa, a mãe dava atenção para todos. Hoje a gente percebe pessoas falando assim: eu não quero ter família porque eu preciso conquistar algo material. Preciso agregar valores materiais à minha vida. E esquece da importância da família, de se conviver com o próximo, de ter a responsabilidade de educar alguém e de conviver alguém do seu lado. Não viver sozinho. Aí a gente cai naquela situação de quem? E quem que a gente quiser viver sozinho, a gente vai ser igual a quem? Robson Crusoe. É. Exatamente. É a diferença da pessoa ter a mentalidade da criação de uma casa física. Eu tenho que estruturar a minha casa para mim conseguir ter uma família. E na realidade nós temos que conseguir estruturar um lar, um ambiente, um lugar harmonioso, onde a gente consiga se amar, se respeitar, para conseguir externizar esse amor, né? É diferente. Eu acho que, como você falou dessa questão do Robson Crusoe, é uma pessoa que buscou um isolamento social para todos, para não ter problemas com a sociedade. Só que, criando esse isolamento, a pessoa ela não tem nem o trabalho das suas virtudes, né? Ela não tem como exercer as virtudes do Evangelho, aquilo que ela emprega de bom para a sociedade, e da mesma maneira ela não tem como corrigir os próprios vícios, os próprios erros, as fraquezas, ela não tem como se melhorar. Então é um ser que ficará ali estacionado no tempo, na sua linha de progresso moral. Concorda? Concordo. Essa linha de viver enclausurado, né, sem um contato com a sociedade, a gente perde aquela compaixão, aquele amor ao próximo, né? Perde. Eu escutei 2 histórias maravilhosas essa semana sobre jogadores da NBA nos Estados Unidos, que eles estão se organizando para auxiliar pessoas que eram contratadas apenas nos dias de jogos de basquete da NBA. Como não está tendo jogos, eles não estão trabalhando, eles não têm como manter a família deles. Então eles estão se reestruturando, né? Eles estão se reorganizando, para poder auxiliar esses irmãozinhos que não estão tendo trabalho. Você acha que o Robson Crusoe ia se preocupar com isso? Mães no Rio de Janeiro, olha que coisa linda, tem que vir de mãe, né? O Newton ia brigar porque ele fala que pai também tem coração de mãe, mas também tem. Então, mães e pais no Rio de Janeiro se organizando para poder fazer uma vaquinha e ajudar, sabe quem? O pipoqueiro que ficava na frente da escola. Porque aquele pipoqueiro não tem para quem vender a pipoca. Tinha uma renda diária, né? E aí você pega, se essas mães ou esses pais fossem o Robson Crusoe, quisessem só a casa dele, só a família dele, ou só ele, e esquecesse de enxergar o próximo, como é que ia ser uma situação? Exatamente. Quanta dificuldade ia passar esses irmãos, né? Que bom que essa centelha divina toca o coração dessas pessoas, esse amor divino toca o coração dessas pessoas para poder ajudar o próximo, enxergando, como você falou no começo, né? Todos como uma grande família. Todos como uma grande família, uma família universal, né? Acho que muito mais que isso nós exercemos a necessidade de um desenvolvimento espiritual e moral, né? Através desses exemplos também que nós observamos, tanta caridade se desenvolvendo hoje, né?
pessoas sendo mais solidárias, mais amorosas, preocupadas realmente com o próximo, externizando a parte material ali, da mesma maneira que nós vimos muitas questões egoístas acontecendo, de pessoas fazendo estoque para diversos meses, ou os materiais que seriam aí de proteção a todos, álcool gel e tantas outras coisas, sumiram do mercado, não se encontra, pessoas que fizeram grandes estoques disso, sendo que não tem nem consumo para tudo isso. Então são partes isoladas dessa questão do tanto de coisas boas que nós estamos vendo por outro lado. Isso aí sim é o afeto à família universal. Externizar, preocupar com o pipoqueiro da escola, com a pessoa que limpava o chão do ginásio, com outras pessoas que precisam trabalhar o dia todo para conseguir ter a janta no final do seu dia, né? E você percebe, a gente consegue, estudando e se adentrando no assunto, a gente percebe que é recíproco. Recíproco da seguinte forma: quando você faz alguma coisa para o próximo que não está dentro da sua casa, aquele amor te contagia tanto, aquilo te contagia tanto que você traz aquele amor para dentro da sua casa. Exatamente. E aquilo vai te fazer com que você se relacione melhor dentro da sua casa. E quando você tem uma atitude de amor, de compaixão, de paciência, de compreensão dentro do seu lar, você também leva isso para fora. E isso contagia os outros. O bem contagia, né? O amor de Deus contagia. Os ensinamentos de Jesus contagiam. A gente vê esses dias infectologista gravando vídeo. Você vê um cara que não entende nada do assunto gravando um vídeo. Você vê um cara um monte de vídeo de orientação. Mas eu não recebi, não vou dizer que não recebi, mas foram bem menos vídeos das palavras de Jesus. Quase que nenhum. Consoladores. Ele consola. A palavra dele consola nessas situações. Se você pegar e estudar, se você pegar bem-aventurados os aflitos, você consegue encaixar todas as situações que estamos vivendo hoje, igual conversamos aquele dia, eu, você, o Paulinho e o Marinho, caímos naquela situação, bem-aventurados os aflitos. Se você estudar o Evangelho de Jesus, pedi obtereis, a força da oração no momento desse, para a família como um todo e para a família dentro do nosso lar. Então, só fugindo um pouco do assunto, né, da família. Não, está, né, pontuado. Tanto vídeo eu recebi, o cara querendo explicar, falar, cara que entende, cara que não entende, pessoas que entendem, mas muito poucos falando. Jesus está no comando. Lembra aquele dia? No dia da palestra, o Paulinho recebeu uma mensagem: Deus está no comando. Ele está comandando. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que é para o nosso bem. Sempre. Né? Ele sabe que é para o nosso bem. E vivenciando essas passagens do Evangelho, nós conseguimos fazer o exercício para se tornar o capítulo do homem de bem. Com certeza. A soma de todas essas dificuldades nos torna um homem de bem. Você sendo um homem de bem, você já engloba a sociedade, a família. Então todos esses exemplos que nós dizemos fazem efeito da sociedade para a família. Porque o ambiente que nós vivemos fora do nosso lar, dentro de qualquer outro lugar, ele influencia na minha pessoa e influencia naquilo que eu levo para dentro do meu lar, do meu ambiente familiar. Então, tornando uma pessoa sempre mais forte. Então, é dentro de toda a dificuldade que você tem ferramentas para se melhorar. É dentro da dificuldade que você vai obter forças para um novo progresso, para mudanças pessoais, para renovação, para reforma íntima, para uma reestruturação. Você sempre se torna uma pessoa muito mais forte dentro da dificuldade. Como eu sempre digo às pessoas, quando você está tomando um banho de água quente, está tudo confortável, você não vai sair dali. Só que temos que ficar atentos para essa água não começar a ferver. Como nossas atitudes refletem, né? Lembrando aquela história do Haroldo, eu nunca esqueço dessa história, como reflete como as nossas atitudes, as atitudes dentro da nossa casa, reflete na nossa família e no próximo. Uma vez ele estava dirigindo o carro, ele tomou 1, 2, 3, 4 fechadas, na quinta ele ia abrir o vidro e xingar. E o filho dele cutucou ele: pai, e se ele assistir às suas palestras? Como é que vai ficar? Vai tudo por água abaixo. Vai tudo por água abaixo. O exemplo para o filho e o exemplo para quem está assistindo a palestra. Exatamente. Daí a responsabilidade para com a família dentro da casa, o lar,
com o filho que estava sentado atrás, porque você imagina, você diz, nossa, meu pai fala tanta coisa, mas ele não praticou. Essa história que o Haroldo contou é maravilhosa. E com o próximo também. Aí é que a gente cai naquela situação. Você xinga, o cara também fica nervoso e leva aquela vibração. Lembrando aquela palestra do Ale de Paula, né? Tudo vibração. Tudo. Foi maravilhosa aquela palestra. Está né? na nossa página. Está na nossa página, quem tiver oportunidade. No histórico lá que encontra essa palestra, foi maravilhosa mesmo. Para entender essa questão de vibracional, é fantástico. E a importância que você deu desse exemplo aí, né? Uma soma de todos os fatores, de mim para a família, da família para mim, sendo filho, conversando com ele, de ele para a sociedade, que seria ele dirigir aquelas palavras, e a sociedade para com ele nesse retorno depois, de uma questão de ser hipócrita, né? Falar uma coisa e cumprir de outra maneira. Então, abrangeu boa parte dos assuntos que nós falamos aqui. Mas eu tenho absoluta certeza de que tem muita gente focada em alguém nesse momento, assistindo essa palestra. Falar, mas ele fala tudo isso aí de uma maneira linda, por que ele não tem fulano na família dele? Eu cheguei a pensar alguma coisa assim, falei assim, nossa, mas e nos dias difíceis? Nos dias difíceis. E aquela pessoa difícil? Pessoa difícil. Nós muitas vezes somos a pessoa difícil, né? Exatamente. É questão da gente parar para refletir. Será que as pessoas realmente são difíceis? Ou nós que estamos sendo os implicantes? Porque, através desse espelho, você até comentou um pouco para trás, esse espelho da pessoa, às vezes, nós entendemos ela como uma pessoa difícil porque ela está refletindo algo que a gente não gosta de saber que nós somos, né? Ela está refletindo um defeito meu, está me apontando uma coisa que eu não gosto de ouvir que eu sou daquela maneira. Então, às vezes, eu acabo julgando aquela pessoa como sendo uma pessoa difícil. Então, todo mundo fala, mas como que eu consigo conviver com essa pessoa? Como que eu consigo vivenciar todo momento de paz se essa pessoa não me traz paz no ambiente? Eu não consigo. Onde que eu vou conseguir superar essa pessoa dentro do ambiente do meu lar? Então, como você disse, nós temos que vigiar para ver se, no caso, a pessoa difícil não somos nós mesmos. Com certeza. Se nós não estamos sendo implicantes ou estamos sendo muito pouco tolerantes com as dificuldades das pessoas. Porque Emmanuel deixou claro, né? Reencarnação não é endereço. Nós estamos onde deveríamos estar e junto a quem nós precisávamos estar. É complicado colocar toga de Deus, né? Se a gente quiser sentar na cadeira de Deus para julgar, meu Deus do céu, é complicado. É muita responsabilidade colocar aquela capona, sentar para se julgar. Aquela história, né, daquela pessoa que chegou no julgamento, na hora que apareceu os 3 juízes para julgar ele, era ele próprio se julgando, né? Era ele próprio se julgando. E nos dias difíceis, fé em Deus, né? Sempre. Amar, como o Paulinho, como eu plagiei o Paulinho, né? Ama, espera, trabalha e perdoa, né? Ama, como Abigail disse a Paulo no livro Paulo e Estevão. Essas 4 palavrinhas nos projeta a progredir. Ela nos projeta. Você amar, você perdoar, você trabalhar e esperar. Tudo no tempo de Deus. Tem uma palestra novamente do Haroldo, ele fala, Deus é sempre o último a agir. E na hora que ele age, ele resolve tudo. Mas ele vai esperar a gente aprender. Porque cai naquela mesma situação, a gente acha que amar é agradar, né? E amar é educar. É a pedagogia de Deus. Exatamente. Né? É a pedagogia de Deus. Nós confundimos muito essa questão do amor, né? O que é realmente amar, como que eu amo as pessoas, como que é possível amar uma pessoa difícil dessa, como que é possível a pessoa não se dar a condição de amar. Então nós temos que amar ele da maneira que ele é, e não da maneira que nós queremos que ele fosse, a maneira que ele iria me agradar, porque muitas vezes nós vemos essas diferenças nas pessoas como se fosse uma comodidade a mim, né? A minha pessoa, ao meu bem-estar, a minha tranquilidade, a minha paz. Então eu busco transformar as pessoas para que elas me favoreçam com o modo de ser. E na realidade nós precisamos amar elas independente das dificuldades que estejam, do humor, de qualquer rigidez que ela tenha.
perante esse relacionamento. E hoje acontece muito com jovens, muitas vezes com nós mesmos, com namoradas, maridos, esposas, filhos. Nossa, parece que ele chamou minha atenção, mas ele é careta, não vou dar bola para ele não. Aí um outro amigo fala assim, não, você está certo, faça isso. Você vai para quem te agrada. E muitas vezes aquele comentário que estava te criticando ia te educar. Exatamente. E a gente vai na pessoa que te agrada. Você está fazendo um negócio errado, a pessoa vem, não, você está certo, faz isso mesmo. E aí o que acontece? A gente vai para quem está agradando a gente. Muitas vezes uma crítica que ia servir para nos instruir, para nos educar, achamos aquela pessoa careta. Sim. Achamos que aquela pessoa falou para poder nos denegrir, para afetar a nossa imagem, né? Vamos atentar para essas pessoas que nos orientam, principalmente os de dentro de casa, principalmente a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe, os filhos darem atenção mais às palavras dos pais, que eles estão aqui para educar, né? Às vezes a pessoa que nos critica, essa sim está querendo o nosso bem, né? Ela está expondo um ponto com o qual preciso me corrigir para viver melhor comigo mesmo. Se nós estamos aqui a progresso, a uma busca de melhora moral, é natural que dentro dessas críticas, se eu não fosse realmente talvez a pessoa que ela está me expondo, eu não iria perder a boa com tal qualificação ganhada, né? Então, muitas vezes, buscar na pessoa que mais me agradou o comentário, não faça isso mesmo, se você tomar a devida atitude, talvez você perca as coisas que você tem no seu ambiente, a pessoa, o convívio, uma tranquilidade que você tem com o seu lar, e na hora que isso te faltar, aquela pessoa que te orientou isso também pode faltar, e de maneira mais severa, qual você esteja sem nenhum dos dois lados, porque você não vai ter uma pessoa para te acompanhar, para te amparar realmente, porque ela agia de certa forma por uma emoção maior, um impulso, em questão de ter a razão e não agir da maneira correta, e você não ouvir aquelas pessoas que estavam buscando te qualificar, te engrandecer, para você se tornar uma pessoa melhor para si mesmo, fazer essa verdadeira reforma, né? E falando em pessoas difíceis, né? A gente cai naquela situação que eu sempre lembro, na escada de Jacó. Sim. A escada de Jacó é uma escada que a gente vai subir para se encontrar com Deus. E cada pessoa que está na nossa vida é um degrau. Se aquela pessoa difícil você chegar e falar assim, eu não quero mais contato com ela, você vai ter que depois voltar para poder subir esse degrau novamente, porque você tem que completar todos os degraus, todos. Aí a gente cai naquela situação, muitas vezes um marido, uma esposa, um filho difícil, que oportunidades maravilhosas que estamos tendo nessa encarnação ainda, Sim. de poder voltar, falar assim, nossa, eu vou subir o degrau desse amigo de novo aqui, que minha relação com ele não é boa, aqui dentro de casa, preciso subir, preciso me relacionar bem com ele, vamos fazer isso agora, né? Vamos fazer agora. É o que Jesus diz, quando nós estivermos diante do altar para deixar a nossa oferenda ali, né? Estivermos de mal com algum irmão, deixe ela ali, volte, refaça os laços com o seu irmão, se corrija, peça desculpa ou o que quer que seja, para depois voltar novamente. Então eu não consigo avançar esse degrau dessa escada de Jacó se eu não tiver todo o meu caminho limpo, de maneira que as pessoas estejam seguindo comigo, e não de eu tirar elas da minha vida, né? Mais um exemplo que o consolo está na palavra de Jesus. Palavra de Jesus. Se buscarmos, encontramos tudo nos ensinamentos de Jesus, né? O Espiritismo ele também nos dá uma elucidação muito grande dos ensinamentos de Jesus, né? Uma grande obra que nós temos dessa parte de elucidar essa necessidade de reaver com as pessoas que estão próximas a nós é no livro E a Vida Continua, de André Luiz. Tem o filme também, para quem tem preguiça de ler, pode acompanhar o filme. E ali conta várias histórias desses planejamentos reencarnacionais, onde as pessoas que viviam em uma meia sociedade ali, mesmo sem se conhecer, os caminhos vão se cruzando e elas vão tendo a necessidade de ir reencarnando e
postergando a necessidade de reaver esses laços, de se acertar com esse próximo. Muitos ali tinham problemas um com o outro, por exemplo, tinha um problema com você, e eu vou reencarnar primeiro, e você na sequência vai vir como um filho meu. Então eu estarei junto com uma outra pessoa, que para me instruir, uma pessoa de influência na minha vida, que foi uma pessoa que eu tive um convívio bom, que será o papel da minha esposa, por exemplo. E ali nós teremos um laço afetivo, uma união, uma família, um bem-estar muito bom para um lar, e buscaremos ter um filho para engrandecer aquela família, ser o fruto do nosso amor. E esse filho vem com aquela pessoa que eu tive o maior problema em vida passada. Então vai através desse laço da paternidade que eu vou ter a obrigação de me reaver com uma pessoa que eu fiz mal a ela ou ela fez mal a mim. Então ali a antipatia do espírito vai ser quase que de imediato, aquele reconhecimento no íntimo, uma pessoa que você nunca viu na sua vida, você olha para ela e fala, nossa, não fui com a cara dessa pessoa e não sei porquê e não quero conversa. Ou então uma pessoa pelo qual você cruza com ela, você olha para ela e fala, nossa, a vida inteira eu procurei por essa pessoa de alguma maneira, nem se for para ser minha amiga ou alguma coisa que seja. Um amigo, um parente, tantas pessoas a gente tem uma afetividade tão grande ao simples olhar para ela. Então são planos dessas reencarnações que vão nos colocando novamente junto a essas pessoas. Então não adianta eu ter um problema com você hoje, me isolar de você, cortar totalmente o relacionamento seu. Se eu tiver esse déficit comigo, ou ferir você com ele, nas vidas futuras as nossas encruzilhadas vão bater de esquina ali, uma hora ou outra, para que a gente consiga reaver com essa dificuldade. E as atitudes de amor entre família, entre o próximo, são simples, né? São atitudes simples. A gente cai naquela história, não é uma historinha voltada, vamos dizer assim, não é um contato familiar essa história, mas a gente pode direcionar essa história para um convívio familiar. Aquele vídeo do De Luca, no elevador, que a moça pede, ele subiu naquele elevador durante 10 ou 15 anos, com aquela mesma moça, ela sempre no canto dela, ele sempre no canto dele, bom dia, simplesmente isso. E ela pede um autógrafo para ele num livro, depois desses 10, 15 anos de convívio de elevador, e ela trabalhava para ele. Ela chega para ele e fala assim, Dr. De Luca, você pode autografar o meu livro? Ele falou assim, claro, posso. Deixa o elevador abrir, a gente vai encostar ali, pegar uma caneta, eu vou autografar o seu livro. 15 anos convivendo. Na hora que ele foi dar o autógrafo, ele não lembrava o nome dela. 15 anos subindo no mesmo elevador e ela trabalhava para ele. E deu aquele silêncio, aquele vazio, ele não sabia o que falar, porque 15 anos convivendo com aquela senhora e ele não sabia o nome dela. Eu estou falando para a gente ligar para a família, porque tem vezes que muitas vezes a gente sai de casa sem dar um bom dia para um filho, para uma esposa, ou para um pai, ou para uma mãe, né? E ele ficou... Mas ele teria que perguntar, qual o seu nome mesmo? Ele pergunta à senhora, e ela diz assim ainda, para cutucar ele, né? Meu nome é Maria, como a mãe de Jesus. Ele falou que isso foi como uma facada no coração dele. E aí ele autografou, e hoje são amigos, e amigos mesmo. Então, são atitudes simples, que podemos ter muitas vezes dentro do nosso lar, de um simples bom dia, né? De um simples pegar na mão, de um simples cumprimentar na mão de um filho, beijar a testa de um filho. São situações simples que vão propagar o amor. A atitude do amor, ela é simples, né? Com certeza. Nós temos muito aquela ideologia de ter a família de propagandas de margarina, né? Mas essa família, dificilmente, nessas existências que nós estamos diante ao nosso nível de evolução, nós teremos uma reencarnação em algo pleno assim. Se nós estivermos dentro desse ambiente, é porque nós temos uma missão muito grande a ser cumprida, porque está sendo tudo muito fácil. Então nós temos que abrir os olhos para a questão moral e espiritual, para saber qual que é a nossa obrigação, a nossa missão, o papel a cumprir, tendo esse papel, essa função social, moral, independente do que seja. Então essa família pelo qual nós buscamos, nós devemos ir construindo ela, refazendo os nossos laços, refazendo o nosso íntimo, tendo esse lado afetivo, esse lado amoroso, para que a gente consiga, num futuro, obter, sim, essa plenitude, esse amor, esse ambiente
100% saudável, de sorrisos e alegria. Uma questão que me veio na parte dos ensinamentos que você citou agora, é que a gente sempre ouve relatos de formações de família, que a pessoa sempre teve um lado material muito grande, uma visão de querer estruturar sempre a família, os filhos na questão material, e de repente ao desencarne desse estruturador, ele se vê sem condições de ajudar a destruição que os filhos estão causando entre eles. A briga por herança, pelos bens materiais que ficaram aqui. Você vê essa pessoa se flagelando em plano espiritual, com a impossibilidade de voltar a influenciar novamente os filhos, a que eles tenham uma questão amorosa de compaixão para ali se reaver com os bens deixados, né? Então, muitas vezes a questão é, essa pessoa, antes de desencarnar, o que ela estruturou os filhos dela? Fez uma estrutura material ou uma estrutura moral? Então é muito importante nós sempre pensarmos o que nós estamos transferindo para as pessoas que estão à nossa volta. Se nós estamos tendo esse meio social nosso, esse ambiente familiar, até fora do lar, as pessoas que nós temos o convívio, amigos, quem quer que seja, a pessoa que trabalha no elevador, um atendente de um centro comercial que eu vá, eu estou me relacionando com essa pessoa diariamente. Então, o que eu estou passando a ela? É só simplesmente o lado profissional, eu estou indo ali, bom dia, paguei e vou embora? Ou se de repente acontece uma situação dessa, nós não sabermos o nome daquela pessoa que nós convivemos diariamente. Então, é uma questão de estrutura moral que nós temos que ter para com todos. A doutrina espírita ela é maravilhosa quanto a isso, porque ela nos permite ultrapassar aquele véu de Ísis, né? Lá no Antigo Egito, né? Eles diziam que o que delimitava os vivos e os mortos era esse véu. E a doutrina espírita ela nos permite colocar a cabecinha de lá e receber informações de lá para cá, como pessoas se arrependem da má educação que deram aos filhos, né? Dando a orientação muito mais materialista de agregar bens materiais e esquecer do lado espiritual. Nos lembra aquela história de Chico, né? Que ele estava numa sessão de psicografia, isso já era 3, 4 horas da manhã, a sessão já estava se acabando, e entra um senhor de terno descendo de um carro importado na frente do centro, e ele tira um talão de cheque e diz assim: quanto pago por uma psicografia dos meus filhos? Ele falou assim: não, desculpa, não entendi. Pode falar quanto custa? Eu pago pela psicografia dos meus filhos. Eu quero uma psicografia dos meus 2 filhos. Ele falou assim: desculpa, não é assim que funciona. O telefone toca de lá para cá. Não é assim que funciona. Tem um merecimento, né? Ele falou assim: não, eu pago. Naquela hora, o Chico, que era pequenininho, né? Tinha 1,60 m, ele se transformou num homem de quase 2 metros de altura. A partir daí, Emmanuel tomou a palavra. E ele disse assim: aqui, meu irmão, o que vale é a palavra do Cristo. O que vale é a palavra do Cristo. Se você tivesse orientado os seus filhos de uma maneira cristã, eles não teriam o primeiro se envolvido num acidente movido pelo alcoolismo. Ele tinha bebido, saído para dirigir e cometido um acidente. E o outro também sofreu um acidente envolvido com um carro, e o pai colocava a culpa no homem do caminhão, num caminhoneiro que estava passando pela pista, e por causa da irresponsabilidade do filho, movido pelo álcool, também bateu com aquele caminhão. E aquele pai processava o motorista do caminhão pela situação. E Emmanuel disse para ele: pegue isso e vá embora para sua casa. Você não precisa fazer dessa maneira. Se você tivesse instruído os seus filhos com amor, com carinho, com compaixão e com os ensinamentos de Jesus, toda essa fortuna que o senhor possui, hoje poderia estar sendo empregado para o desenvolvimento da sociedade onde vocês vivem. Não por um bem pessoal. Aí a gente cai nessa situação.
pessoas que muitas vezes orientam a família para ganhar dinheiro e esquecem de Jesus. O verdadeiro alicerce de cada cidadão, né? Não adianta nós queremos construir grandes edificações se ela não tiver uma boa fundação, que nessa fundação sempre é Jesus. Aquele filme, né? Foi maravilhosa aquele Entrevista com Deus, né? Entrevista com Deus. E o cara pergunta, o entrevistador, o jornalista pergunta para a pessoa que supostamente dizia que era Deus, ele falou assim: e o que você me diz dos ateus que têm uma alma muito boa, que têm um coração bom? Ele falou assim: eles estão construindo uma casa maravilhosa, mas o não acreditar em Deus, ela é sem alicerce. Na hora da primeira tempestade ela vai cair, porque ela está sem alicerce. Exatamente. E mostra esses assuntos que você tratou em relação da paternidade, né? O quão importante é o papel do pai, uma mãe, uma pessoa na estrutura da questão familiar, dessa questão estrutura do que nós esperamos da sequência dos nossos filhos, né? Por exemplo, eu exemplifiquei um pai desencarnado que sofria de ver as consequências que os filhos estavam tendo ainda na Terra. E você exemplificou um pai ainda encarnado que já sofria com os flagelos dos filhos, que não tinha uma questão moral ali. Se envolveu nos vícios e tantas outras coisas e acabou criando essa grande prova, essa grande turbulência, e ele ainda com esse enfoque material. Dentro do Livro dos Espíritos, na questão 582, Kardec questiona aos espíritos superiores: a paternidade pode ser considerada como uma missão? E os espíritos respondem: sem dúvidas, que é uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo um grandíssimo dever e que, mais do que o homem pensa, envolve a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então os espíritos deixam claro a grandiosidade da importância que nós temos na formação das pessoas que estão ao nosso futuro. Seja ele um filho, seja uma criança que vem à evangelização aqui na Casa Espírita, ou que vá em outra instituição religiosa, que vai receber orientação. Então todos nós somos importantes nessa questão da família universal, no papel de ser o pai, ou a mãe, ou qualquer outra pessoa que exerce influência sobre a formação desse edifício moral, desse edifício cristão para as pessoas, para a sociedade futura. Nós exercemos um papel de importância suprema nessa questão de qualificar as pessoas para o nosso futuro. Eu relatei esses dias a questão da regeneração, o planeta de regeneração. Não é sentado no sofá de casa, me isolando e vendo o resto do mundo desencarnar, que a Terra vai se purificar. É através dos meus atos, através daquilo que eu estou fazendo para me melhorar e melhorar as pessoas que estão junto comigo. A sociedade, ela caminha para o mesmo objetivo, para todos buscar a felicidade que nos é prometida, para todos nos formarmos Cristos. Então, nada mais sábio de chegar a tal qualificação de querer andar junto com quem está ao nosso lado. Os nossos próximos, e os primeiros próximos é a família. Então, nada mais sábio do que nós querermos caminhar ao mesmo lugar junto com essas pessoas. E não vai ser passando o pé em um, empurrando um para trás, de maneira sem uma determinada moral, que eu consigo esse objetivo de cumprir essa missão qual foi dada de formar seres melhores para o futuro. Somos educadores, né? Educadores. E podemos servir de exemplo para as pessoas. Imagine, como você disse, temos essa missão, não só do pai para o filho, mas do filho para o pai, de um amigo para um outro amigo, né? Para aquela pessoa difícil no trabalho, muitas vezes um bom exemplo para nosso para com ele pode inspirá-lo a também mudar. Sempre. Né? Pode inspirá-lo a também mudar. Aí a gente chega numa situação e fala assim: nossa, mas minha mãe gostava de mim e hoje já não gosta mais. Não interessa, ela gostou de você uma época, ela te amou. Já foi muito importante. Foi muito importante. Mas a minha mãe nunca me quis. Não tem problema, ela te deu a oportunidade de estar aqui.
E garanto para você que em volta dessas pessoas vão ter pessoas que vão te amar também. Vão ter pessoas que vão te amar também. O Haroldo foi... De novo o Haroldo. O Haroldo foi muito interessante falando nisso. Ela te deu a oportunidade da vida. O teu pai te deu a oportunidade da vida. Devemos respeito a eles. E devemos também exemplificar. Muitas vezes a gente sabe que tem famílias que não são bons exemplos. Tem filhos que não têm o pai ou a mãe como os bons exemplos. Né? A gente sabe disso. Daí, muitas vezes, um filho dá um bom exemplo para um pai ou para uma mãe. Né? Quão bonito não é isso? Então, cada um tem a sua missão. Cada um é um missionário. Sim. Né? Todos temos uma missão. Todos temos as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus guardados dentro de nós. Podemos exemplificá-los. São apresentados a todos, né? São apresentados a todos. Não Podemos nos serve. exemplificá-lo. Perante a lei divina, nós não podemos alegar ignorância, né? De maneira alguma. E nunca significa uma desculpa para mim evitar a minha melhora, o meu progresso, o ambiente pelo qual eu estive. Por algum motivo você teve a obrigação de vir ali. E talvez a obrigação sua seja de instruir o pai e a mãe. Nada impede de que um filho possa instruir um pai e uma mãe. Melhorar a condição de um pai e uma mãe. Nós podemos ter, num planejamento reencarnacional, 2 espíritos ali que tiveram alguns problemas e se uniram nessa encarnação e tiveram um filho. E esse filho já era um outro ser que vigiava por eles e falou, não, eu quero vir com o formato do filho de vocês para que aos poucos eu vá formando um exemplo. Então nós temos que observar a todos. Não são só os adultos que formam essas questões morais. Eu tomo educação, recebo educação dos meus filhos diariamente. A prova disso é que cada vez que eu vou fazer um evangelho no lar, eu recebo uma lição deles. E o mais velho meu tem 10 anos. 10, 6 e 4 anos. Cada conversa que eu tenho dessa questão espiritual com eles, eu recebo um novo ensinamento. Porque eu vejo que a grandiosidade que eles me trazem, o ensinamento, a herança espiritual que eles têm, é muito maior do que essa que eu estou buscando, edificando todos os dias. Então eles vêm como facilitadores de uma missão que eu assumi de alguma maneira. Esses dias que estamos passando, né, por essas dificuldades, né, movidas por esse vírus, né, nos dá dando exemplos de amor ao próximo, de amor dentro de casa, com a família, com os amigos, com os inimigos, com as pessoas que muitas vezes não conhecemos, mas também direcionamos as nossas orações a eles, as nossas vibrações, muitas vezes uma ajuda material, né? É importante aos animais, devemos amar os animais também, é a nossa grande família aqui no nosso planeta, né? Isso é importante a gente enxergar o planeta como uma família. Todos, o amor ele propaga para todos, para todos. Então, temos a nossa família dentro do nosso lar, mas também temos a família do nosso planeta, a família universal, né? E esse amor, nesses dias, a intenção é essa, é propagar o amor, é propagar a compaixão, é você se compadecer com o sofrimento do próximo, né? É você se compadecer, não tratar uma pessoa de idosa, é grupo de risco, é uma estatística. Não é uma estatística, porque quando alguém perde alguém, ela sofre. A gente também tem que sofrer por eles. Alguém está sofrendo. Alguém está sofrendo, devemos também orar por eles, né? Então, é esse sentido de família universal que devemos ter. Nosso planeta que é uma família. Estamos caminhando segundo a lei de progresso, né? Todos de mãos dadas. Jesus nada mais quis do que fazer o quê? Do que todos dessem as mãos nesses dias difíceis e encaminhassem, porque estava partindo para um caminho que o egoísmo estava, né, tomando conta. Nós temos que chegar ao ponto de amar qualquer pessoa, mesmo sem conhecer ela, da mesma maneira que eu amo o filho meu. Deus nos dá a família para nós aprendermos a amar de maneira mais fácil. Porque você falar para mim que eu tenho que amar um chinês idoso que desencarnou do outro lado do mundo, que eu nunca tive um contato com ele, não é simples. Eu ter um amor, uma compaixão com ele. Não, eu posso falar, oh, que dó. Mas aquele amor, aquele apego, aquele afeto que eu tenho, da mesma maneira que se o meu filho sofresse com isso, eu não terei. Porque Deus encurta esses laços para que a gente aprenda o que simboliza o amor. E o amor tem que ser para com todos, e não só para com
com E, esse e a laço gente fala estreito. do amor de Deus, né, o amor de Jesus. Vamos pegar um pouco mais perto, não tão perto, mas o amor de Chico, né? O amor de Chico, grandioso que era o amor de Chico, como serve de exemplo para nós. Aquela história das balas, ele saiu para entregar balas com grupos de amigos na periferia, e ele parece que tinha colocado poucas balas e tantas crianças, e tantas crianças, e tantas crianças, e aquelas balas pareciam que reproduziam no bolso dele. Elas pensavam assim, nossa, mas tanta bala, mas isso não é o problema. Vamos dizer que ele atendeu 300, 400 crianças, ele falou o nome de cada uma delas. Aí no final, uma irmã pergunta, Chico, mas você sabe o nome de todas? Aí ele diz, né? Quem ama não esquece. Quem ama não esquece. Ele falou o nome de todas as crianças. Então Chico nos dá um exemplo de amor, né? Quem ama não esquece. Eu não vou saber o nome daquele senhorzinho lá da China, mas eu não vou esquecer do sofrimento que ele está passando lá, pela situação que ele está passando, ou aqui mesmo no Brasil, ou nos Estados Unidos, seja onde for, direcionemos nossas orações a essas pessoas que são a nossa família também, né? O amor propaga, o amor que a gente emana para ele vai sentir lá, e aí ele vai propagar para outro, ele vai propagar para outro, ele vai propagar para outro, e quando for... Pensamento e vibração. Imagina como deve estar o estado vibracional do nosso planeta, como com tanta compaixão, com tanto amor ao próximo que as pessoas estão vibrando. Um sofrimento que veio para um bem, para ensinar a amar ao próximo, para ensinar a entender o que é uma família, né? Imagina como melhorou, imagina como esse estado vibracional está melhorando. Com certeza. É possível amar a todos. Com os ensinamentos do nosso Pai, Jesus, é possível que nós conseguimos amar a todos. Um gesto que nós podemos ter com esse senhorzinho e com a família do outro lado do mundo é a oração. Sempre nós orarmos por todos, pedir por todos, o bem de todos, o bem da harmonia do ambiente. Pensamento e vibração, voltamos naquela mesma palestra que nós estamos. Independente de onde a pessoa está, eu vibrar com ela aqui, eu pensar positivamente, eu orar, fazer uma prece que seja, eu consigo me chegar até ela, através desses pensamentos, através dessa linha, e ela estando lá também, nesse mesmo condição de vibração, de oração, ela também está recebendo, e estará transmitindo de um ao outro. Assim nós conseguimos fazer esse campo energético maravilhoso, que seria a prece de todos. Não é à toa que Kardec destina um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo, falando, pedi obtereis, e depois o capítulo 28, preces. A importância da prece, a importância da oração, o quão forte é a oração. Porque naquela época nós tínhamos, muitas pessoas, elas tinham o vício da religiosidade, tinham apenas aquelas preces prontas, né? Elas não se viam na condição de fazer uma prece para uma pessoa que estava sofrendo. Então, os espíritos vêm ali e transpõem a Kardec, dentro da obra, todas aquelas preces, falando, não, vocês precisam realizar prece? Então, está aqui o modelo, o exemplo para toda situação que você precisar. Tem uma oração pronta ali para você conseguir mudar essa faixa vibracional, elevar os seus pensamentos e direcionar amor a essa família universal. A fé transporta montanhas, né? E vamos transpassar essa também. Com certeza. E vamos passar disso com bons ensinamentos guardados em nossos corações. Com certeza, né? Com certeza. Tenhamos sempre bom ânimo, muita fé nos ensinamentos de Cristo, que nós juntos conseguimos superar, vivenciar e sempre aprender. Nós estamos dentro de uma grande escola, que é essas encarnações pela qual passamos. Estamos aqui sempre para aprender, elevando os nossos conhecimentos, para progredir moralmente, para chegarmos às pessoas felizes que buscamos ser. Certo, meu amigo? O Newton já ia estar bravo. Já passou dos 40 minutos. Dos 40 minutos, né? Já passou dos 40 minutos. Muito bom. Vamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Espero que tenham gostado, que seja edificante, que produza alguma mudança dentro do coração de cada um de vocês, que possam progredir com a questão da visão familiar, esse ambiente, a necessidade que nós temos
dentro da nossa família, toda a função que ela exerce sobre nós, a importância de termos um lar harmonioso, não só para nós, não só para a nossa família, e sim para uma sociedade, para a nossa família universal. Agradecemos, né, todas as pessoas que nos acompanharam, a nossa família, os frequentadores da nossa casa, a nossa família espírita, as pessoas também que não são da nossa religião, mas também que recebam o nosso abraço fraterno, o nosso carinho. Estamos aqui para poder estar junto com todos. Somos uma família, né? Todos somos uma família, independente da religião, independente da crença, independente do credo, somos uma família. Eu agradeço a atenção de todos, nós agradecemos, né? Que Jesus nos abençoe sempre, nos inspire a sempre a amar e nos caminha para o caminho do bem. Que sempre assim seja, né? Assim seja. Vai cantar? Kumbaya? Vou cantar Kumbaya? Pode cantar, eu vou desligando já. Hã? Muito obrigado, boa noite. Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Passe por aqui, Senhor, passe. Um abraço a todos, que Jesus os abençoe sempre. Obrigado, Ana. Tchau.